Olha, o Renato renovou o contrato com o Grêmio, acho que foi uma atitude correta do Grêmio, mas, Miller, um Grêmio muito inferior aos outros anos. Os 2 primeiros anos do Renato brilhantes, depois foi caindo, e ele caiu, ele vai para pré-Libertadores, já joga quarta-feira contra o Ayacucho. Foi prometido para o Corinthians, estava até treinando lá na tirolesa e tal, mas acabou ficando com o Grêmio. Olha, Flavito, eu quero parabenizar o Grêmio, né? E o Renato, já a 5ª temporada no Grêmio, tem 7 títulos, né? Independente da expressão, do tamanho do título, mas são 7 títulos, né, importantes na carreira de um treinador. Ele já tem quase 20 anos, né, como treinador de futebol. Então, e ele é um amigo meu, né, de profissão, como quando era jogador. Então, eu quero parabenizá-lo, porque num futebol muito competitivo como é o brasileiro, um treinador está há 5 anos no mesmo clube, é uma exceção nos dias de hoje da cultura do nosso futebol. Mas, como eu falei no ano passado, essa temporada passada o Grêmio jogou mais mal do que bem. Até porque enfraqueceu bastante, perdeu seus principais jogadores. O Maicon já não pode mais jogar. Verdade. Está muito lento, já virou um ex-jogador. Quer dizer, então o Grêmio tem que se reforçar para pré-Libertadores e, consequentemente, para o Campeonato Gaúcho, que é muito difícil. Que tem o Inter como seu grande adversário. Então, acho que o Renato disse que o presidente prometeu vários reforços para o seu time e precisa. E tem que começar pelo gol, Miller. Exatamente. O Paulo Vitor, os 2 gols que tomou hoje. E no domingo também. Ele pegou a bola, os 3 gols. Os 3 gols. Possível, bola tudo no canto do goleiro. O Vanderlei muito melhor que o Paulo Vitor. Acho que foi uma mais superstição do Renato do que capacidade do Paulo Vitor, né? Porque ele falhou nos 3 gols. Exato. E o Grêmio tem que passar por uma grande reformulação. A garotada é boa, mas só como aquele discurso que eu falo do São Paulo. Tem que ter referências positivas. E o Grêmio, atualmente, as referências de jogadores experientes não tem. Então precisa contratar, precisa reforçar, porque a temporada é tão difícil quanto foi a passada. Acho que o Renato também teve dificuldade para substituir os jogadores que ele perdeu, né? Especialmente o Everton Cebolinha. Não é um jogador que você acha em qualquer momento, em qualquer lugar, e que fazia diferença. E a dificuldade também no jogo de hoje é que o Abel, né? O Abel, até conversava com o Flávio na sexta-feira no Gazeta Esportiva. Se o Palmeiras não está jogando futebol lindo, maravilhoso, está jogando futebol eficiente. Palmeiras hoje, você deve se lembrar, se posicionou várias vezes para dar aquela saidinha de bola lá de Nice. O Grêmio adiantou a marcação, tinha uma outra alternativa, não saía. O Palmeiras não correu risco algum no jogo hoje. Exceção feita naquela pressão inicial com 4 minutos. Uma bola que cruzou a pequena área. Né? Passou na frente do PP. Palmeiras foi pragmático, se não deu espetáculo, jogou para ser campeão. Eu gosto muito desse estilo de jogo. Se puder aliar as duas situações, eu acho que o Abel ainda não começou a colocar o estilo dele. Pode ser, Flávio. Pode coisa de maluco, mas ele chegou, ele disputou 33 jogos. 6 jogos por mês, na média. Sim. Com 6 jogos por mês, você não treina. E pouco tempo vídeo de que falou o Fernando Praz agora há pouco. E decisão. Tudo decisão. Então, pra mim, a gente ainda não sabe o que é o Abel Ferreira. Ele fez o arroz com feijão, mas teve mais ou menos o que o Cebola estava fazendo, as ideias do Luxemburgo, a molecada do Luxemburgo, e agora, devagarzinho, se tiver tempo, ele vai começar a fazer. Por exemplo, o Abel Ferreira, ele jogava com 3 zagueiros. Ele nunca jogou aqui. Eu não quero dizer que de repente, deu certo com 4, eu vou ficar. Mas ainda não existe um Abel Ferreira. Ô, Flavito, para a pobreza do nosso futebol brasileiro, o Palmeiras é o Real Madrid do Brasil. O Flamengo é o Manchester. É verdade. Os 2 times que estão num nível muito alto. Sim. É claro que o Flamengo, na temporada passada, foi campeão brasileiro sem merecer. Ele jogou muito mal todas as partidas. O Flamengo e ficou na liderança só uma vez. Só numa vez na liderança o Flamengo ficou. Então, quer dizer, os dois, pra você ver como o nosso futebol... E ainda perdeu na última partida, ficou na dependência. Pra você ver, Celso, como o nosso futebol é pobre. Não jogou nada e foi campeão. Então, que mostra que tem muito a ver com a limitação dos outros times. Aliás, falei hoje na redação, conversa informal. Vai ser muito difícil para os outros clubes ultrapassarem Palmeiras e Flamengo. Não dá. Muito difícil. Até por falta Talvez o Atlético Mineiro, pelo investimento, mas, por exemplo, São Paulo, Corinthians, Santos... vão ter que correr muito atrás, porque não tem dinheiro. Ótimo, tem uma referência ofensiva, né? Exato. Uma referência boa lá na frente. Michele Janela. Fábio Prado, sempre que o Palmeiras tem uma situação como essa, ou é campeão, tudo, tem alguém que se manifesta e é o grande ídolo Marcos, né? E ele fez postagem hoje nas redes sociais, vamos dar uma olhadinha. Pior de comemorar um título desse como da Copa do Brasil aí, mais um título. Que sobe com muita
força não foi aproveitado nessa reta final devido a uma lesão muscular. A gente tá sozinho em casa, cara. Beber uma pra comemorar, que é o seguinte. O Marcos é ótimo. Ele tá se divertindo com esse negócio de internet. Eu tinha assistido né? o vídeo até a metade e achei, coitado, que ele tava sozinho mesmo. E agora eu tomei um susto que a casa dele tava cheia. Gente, mas não Marcão tá acompanhado, isso, hein? Ele não tá sozinho, não. Acho Ele tá acompanhado. Tá cheio de gente lá. Toda a família, tudo isso. Neste momento é melhor a gente nem encontrar a família, viu, gente? Mas aí eu acho que são as pessoas que moram com ele no dia a dia. Vamos voltar lá às redondezas do Allianz Parque com o Marcelo Bassetti para dar um panorama final de como ficou aquela aglomeração naquele posto de gasolina próximo do estádio. Fala, Marcelo. Olha, Flávio, por enquanto a polícia ainda não agiu, eles ainda estão organizando a melhor estratégia para dispersar esse grande contingente de torcedores. Pouco antes, quando a polícia ameaçava tomar o terreno, muitos torcedores palmeirenses deixaram o local, mas agora a gente percebe que palmeirenses aos poucos chegam e aumentam essa aglomeração no posto de gasolina. Por enquanto a polícia ainda não dispersou esses torcedores, mas a tendência é que isso aconteça em breve. Por enquanto, apenas a via da Avenida Sumaré liberada, posto de gasolina ainda com bastante aglomeração. Tá legal, Marcelo. Olha, a gente aguarda você mais algumas vezes até que se resolva esse problema, que é uma coisa séria. Nós estamos, inclusive, na fase vermelha, ou seja, o momento em que tudo tem que estar fechado. É um momento gravíssimo, UTIs lotados, como já foi. Eu perdi uma prima ontem e teve dificuldade até para remoção do cadáver. Tem tanta gente em hospital. A própria família teve que ajudar, o Amaralzinho sabe, né? Estava no necrotério e a família teve que remover. Pode nem ver. Por falta de pessoas. Sim, mas a família que teve que remover, falta de pessoas, está o excesso de gente doente. Agora, Flávio, a polícia está lá já faz um bom tempo. Se veio a polícia para resolver o problema. Mas eu não aposto em violência. Não, ninguém está falando de violência, mas a polícia tem que fazer valer a autoridade. Eu acho que alguma coisa... A polícia ficar lá também olhando os caras lá no posto, era melhor não ter ido. Eu acho que alguma coisa que está sendo... alguma estratégia que está sendo traçada um para evitar a violência. Eles estão tentando a estratégia, como o Marcelo acabou falando, e eu tenho visto aqui nas redes sociais, de ir aos poucos andando para ir dispersando e ir tomando o cuidado. Olha lá, o Marcelo tá lá mostrando as coisas lá também, olha lá, o nosso câmera tá lá posicionado. Então a polícia tá tentando ir tomando o local, mas tem gente correndo ali também. Violência não vai resolver nada. É óbvio, longe disso. Se você tá tomando a via pública é uma coisa. O tipo de gente que tá lá não é pessoa com muita noção de nada. Não tem respeito por nada, não tem respeito por ser humano, não tem respeito por coisa nenhuma. Se você partir para violência com esse tipo de gente, você só tem a perder. Então você tem que ter estratégia. Mas então resolver, né? Porque foi para lá também para ficar olhando os caras. Não, eu acho que não é isso, não. Mas longe aqui de estar longe que eu estar falando que tem que agir com violência. Tem que ter uma estratégia e resolver o problema. Porque me parece que é uma exceção. Eu imagino que não se esperava isso. Foi feito um cerco bem inteligente em torno do estádio, a gente até parabenizou, e aí achou-se um local próximo do estádio. E parabenizar, Flávio, a diretoria do Palmeiras, a gente tem reclamado muito, né? Que os jogadores, né, técnicos, não haviam em nenhum momento pedido para que as torcidas não fossem para esses momentos de decisão. E essa vez a diretoria do Palmeiras, nas suas redes sociais, ela pediu que o torcedor palmeirense ficasse em casa. Então, quando a gente critica, mas no caso merece elogios aí à diretoria do Palmeiras por essa postura. Apesar que os caras não entenderam, né? Sem dúvida. Vamos falar do clássico de ontem e qualquer momento o Marcelo volta de lá da região do estádio do Palmeiras com essa confusão, com essa muvuca toda, esperando que a polícia consiga resolver da melhor maneira possível essa aglomeração, que não é uma opção deles, é uma questão coletiva. Aí nós estamos falando de coletivo. O cara não... ele tem o direito... Não, ele não tem o direito. Aí é uma questão coletiva. Ele está prejudicando a tia do café de onde ele trabalha amanhã, que não tem nada com essa história.
E isso realmente é uma irresponsabilidade. Ou a gente tem um senso coletivo, ou a gente não tem. Então ele não tem o direito, não. Não é a liberdade, não é liberdade. É porque fica a preocupação, até porque o governo do estado definiu que das 11 às 5 horas da manhã não pode ter nenhum tipo de movimentação. Então, fica até um temor se esses torcedores vão deixar esse local até as 11 horas, porque a expectativa de um confronto ela existe. Infelizmente é o que ninguém quer, né? Então que o torcedor ou que essas pessoas tenham a noção e o bom senso, né, de voltar para casa o mais breve possível. Bom senso eles não têm, senão não estariam lá, né? Mas aí é uma questão também de se criar uma situação para que essa coisa não continue dessa forma. Fala, Flávio, boa noite aí novamente. Galera comemorando aqui a Tríplice Coroa. Tem recado pro Chico Lang também, né? Imagino eu. Chupa, Chico Lang! Chupa! Não pode faltar. Obrigado, pessoal. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês a aglomeração que está aqui na porta da academia na Marquês de São Vicente. Muitos torcedores no canteiro central. A polícia de olho na esquina do Palmeiras. Ambulantes vendendo produtos. E aqui, bem na porta mesmo da academia, Flávio, aí tem uma muvuca grande, hein? Sinalizadores, centenas de torcedores. Olha só a galera fazendo churrasquinho. Quanto que tá churrasquinho aí, velho? R$5 de churrasquinho. É sem corona, né? É sem corona. Tá. Bebida. A galera, faixa de campeão no peito. Aqui, ó, pamonha. É uma festa. Mais bebida alcoólica. Sinalizadores. E aqui o portão da academia. Torcedor com 2 faixas no peito. Tá faltando uma. Essa aqui tem outra aqui, ó. E aqui é bem a porta da academia de futebol. Por que essa aglomeração está aqui? Obviamente, muitos desses torcedores estão esperando a chegada do ônibus. Só que eu já obtive a informação que muitos jogadores, não sei quantos, já foram embora. A galera foi embora do estádio direto para casa ou para outro lugar, não sei. Mas é capaz do ônibus trazer alguns integrantes de comissão técnica, de funcionários, né? E a festa continua. Nem parece que estamos no auge da pandemia. Eu diria que aqui temos cerca de 500 torcedores, cinegrafista aqui da TV Globo. Fala, Gaúcho, tudo bem, filho? Estamos na aglomeração. Os carros vão passando aos pouquinhos. E eu vou me afastar um pouco mais, Flávio, para dar uma visão um pouquinho mais de longe para vocês desta aglomeração, para encerrar, inclusive, a minha participação. O ônibus do Palmeiras deve chegar dentro de alguns minutos. Ó, olê porco, eu vou passeando por aqui pelo canteiro central da Avenida Marquês de São Vicente. Os pessoal, porco é louco! Tem muito mais gente louca do que só porco. O pessoal tá muito louco. Opa, senti um cheirinho diferente aqui e não é do milho. E com essa imagem eu finalizo. Se por acaso o ônibus chegar, eu chamo de novo, Flávio. Toca daí. Tá legal. Parabéns, Silvestre. E é um desafio direto às autoridades. Há uma ordem posta clara pelo governo do estado. Estamos em fase vermelha e isso não pode acontecer. Vamos lá para frente do estádio do Palmeiras. Como é que está a situação aí, Marcelo Basésio? Olha, Flávio, por aqui a situação está bem mais tranquila. A Polícia Militar, enfim, agiu, já tirou grande parte dos torcedores do posto de gasolina. Eles se movimentaram sentido Sumaré. Alguns se aglomeram ainda no estacionamento de uma drogaria, mas aos poucos o contingente policial vai afastando esses torcedores, vai incentivando a dispersão desses palmeirenses. Aparentemente, a festa aqui nas imediações do Allianz Parque chegou ao fim mesmo, viu, gente? Obrigado, Marcelo. Não tem palavra para o negócio desse. O que você vai falar? E aí desqualifica o que disse o Renato, né? Na polêmica com o Lisca na semana, que o Lisca fez aquele desabafo. Aliás, o presidente da CBF
Caboclo teve aí no Allianz Parque, mas não deu um posicionamento, uma resposta, né, daquilo que cobrou o Lisca, né, e com muita propriedade de que realmente agora a Copa do Brasil começa, essas viagens longas do Brasil inteiro. O presidente não falou nada e o Renato falou, não, a gente, o futebol é entretenimento, ajuda o torcedor a ficar em casa. Não é assim, não é verdade. Não é verdade. Tanto não é verdade que lá em Porto Alegre a torcida foi para a porta da Arena Grêmio, a torcida do Palmeiras comemorando aqui, a torcida do São Paulo aglomerou. O problema continua, a CBF está quietinha na dela e segue o jogo. Só para não dizer que o Renato não tinha razão, pelo menos no Rio Grande do Sul ninguém foi para as ruas para comemorar, né? Ele colaborou. Ele colaborou. Para muita gente não colocar o Ferreirinha, não colocar alguns jogadores que podiam mudar o jogo, o Renato também colaborou para não ter aglomeração da torcida do Grêmio depois do jogo.